Nos 2 primeiros meses de 2022, 3 casos de mulheres que reagiram à violência doméstica foram registrados na região metropolitana de Sorocaba. Em todos os casos, as mulheres usaram arma branca e alegaram que foram agredidas pelo companheiro. Em Sorocaba, foram anotados 447 registros de medidas protetivas entre janeiro e março deste ano, um aumento de 38% em relação ao mesmo período de 2021, quando foram registradas 322 medidas protetivas. Integrante da nossa equipe de formadores e formadoras de opinião independente, doutora Emanuela Barros, advogada, especialista em direito constitucional, presidente do Conselho Municipal da Mulher. Satisfação imensa, doutora Emanuela, tê-la conosco na nossa bancada. Oliveira, a satisfação é minha, muito importante estar aqui com vocês, mandar um abraço para todos os nossos amigos do portal RMS News, né? E falando de um assunto, infelizmente, triste, mas muito importante, que impacta a vida de tantas pessoas, né? Como vê esse cenário? Números tristes, é lógico, né, doutora? Quando a gente observa essa situação, e um pouquinho fora do ar, você me disse o seguinte: Oliveira, como é triste ver a pessoa ter que, para a sua defesa, em sua sobrevivência, ter que matar alguém, né, doutora? Bom, Oliveira, primeiro que eu sempre falo, né, eu tenho falado isso há muito tempo, que a violência contra a mulher machuca toda a sociedade. Muitas vezes as pessoas acham que a questão da violência doméstica é um crime menor, é uma questão só relacionada ao casal, e não é. A cada dia, né, a gente vê uma crescente da violência. A pandemia trouxe índices alarmantes. A gente viu aí nos próprios dados, né, um aumento expressivo da violência contra a mulher na nossa cidade. E muitas vezes a mulher, ela também reage, né? Foi o caso dessas 3 mulheres que, com certeza, não tinham mais aonde recorrer, o que fazer, e acabaram fazendo o que é próprio do ser humano. O ser humano não deixa de ser um animal racional, mas ele reage a situações de perigo, né? A gente não consegue dar aquilo que a gente não recebe. Se é uma porrada que a pessoa está levando, muitas vezes é assim que ela responde também. Eu vi uma entrevista, né, da própria delegada, a doutora Vera Lee, falando sobre isso, e ela dizendo que muitas vezes, nesses casos, a mulher, a única solução que ela tem para sobreviver é reagir. E claro que a gente não incentiva a violência, claro que a gente de forma nenhuma orienta a mulher a reagir. Porque muitas vezes na reação ela acaba sendo morta, mas é uma questão de sobrevivência, né? Qual mulher que não quer se ver livre, né, de uma violência, de uma dor física, de uma dor emocional? Muitas vezes ela reage também, porque muitas vezes a agressão se dá com os filhos. Eu tive casos de mulheres que a vida inteira aguentaram a violência, mas quando essa violência passou a ser nos filhos, ela passou a reagir também. Então, assim, é uma questão de saúde pública. A gente precisa falar mais da violência. No mês de março, o Conselho da Mulher de Sorocaba, né, teve participando em 28 eventos. Várias palestras, vários seminários, várias rodas de conversa, né? Eu tive possibilidade de estar indo em várias escolas, tanto estaduais como municipais. Tive oportunidade de falar por 3 vezes na Fundação Casa com os menores agressores, muitos deles ali frutos da violência doméstica. Um deles me falou que o pai tinha matado a mãe quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Então, é uma situação que atinge a todos. O homem precisa rever os conceitos da masculinidade tóxica, porque a gente tem uma frase que a gente fala, né, que antes do tapa, né, o machismo, né, e antes do machismo aí a masculinidade tóxica. E isso gera toda a violência. Muitos homens acham que são donos, né, da mulher, acham que podem ser senhores do direito de vida ou morte dessas mulheres. E quando a mulher reage, porque ela já está numa situação assim de extrema violência, de extremo desespero. E detalhe, muitas vezes de vítima, ela passa a ser algoz, né? Ela passa a ser aí, muitas vezes, responder. Esse caso, né? Teve um caso que aconteceu em Araçoiaba da Serra, que a mulher
teve que ficar foragida e possivelmente vai a júri popular e ela vai provar, né, que foi legítima defesa. Então, assim, é triste para todo mundo. E não pensa, não, que uma mulher, quando pega, né, numa arma, pega numa situação para poder se defender, que ela está feliz. Pelo contrário, ela 2 vezes morre, né? Morre quando ela atinge, às vezes, que é o amor da sua vida, o pai dos seus filhos, e ela morre porque é a única saída que ela tem para sobreviver. Doutora Emanuela, ouvindo a sua fala, vendo o texto aqui que está à minha frente, eu observei o seguinte, talvez se estiver errado você me corrija. Mesmo, ou seja, quando a mulher chega nesse extremo de ter que tirar a vida do seu companheiro, né? Ela já passou por todos os limites que ela tinha que passar, todas as escalas desta pirâmide até chegar no topo, né? E por outro lado, quando ela tem que fazer uso de uma arma para poder ir para sua defesa, para sua sobrevivência, tirar a vida dessa pessoa, isso parece que acaba ali. Mas não acaba, porque é uma marca que ela vai levar para o resto de sua vida, e esse conflito, ele talvez, a gente não sabe a dimensão dele dentro do contexto familiar. São familiares que vão olhar para aquela mulher, ela estará condenada, quero crer eu, para o resto de sua vida, tendo que se explicar do que foi que ocorreu em todo esse contexto. Então você vê que drama que esses conflitos familiares, né? É muito triste. Você sabe, Oliveira, um dos casos mais tristes que eu atendi quando eu era advogada do CREAS era um caso de um filho, né, que presenciou a vida inteira o pai agredindo a mãe. O pai ainda era drogadito, então ele vendia as coisas dentro de casa para comprar droga, e para uma vez defender a mãe, né, do pai, estava matando a mãe, e ele foi lá e acabou assassinando o pai. E esse menino acabou, inclusive, sofrendo todas as sanções, teve que sair fugido da comunidade onde ele morava, porque o pai era envolvido também com tráfico, então ficou jurado de morte. Quer dizer, é muito triste, né, as consequências da violência doméstica. Atinge a mulher que é vítima, atinge principalmente os filhos que presenciam, e muitas vezes ficam numa situação de extrema vulnerabilidade, mas atinge também o agressor, né? Claro. Então, assim, cada vez mais a sociedade precisa entender que isso é um problema sério, cada vez mais a gente precisa tratar isso através de políticas públicas que coíbam a violência, e cada vez mais nós temos que ter leis, né, que tratem a situação de uma forma para erradicar o problema. Não basta você ter leis como a Lei Maria da Penha, que é maravilhosa, se ela não é aplicada no seu contexto integralmente, ou se não modifica a mentalidade machista e sexista da sociedade, né? A gente tem vivido em Sorocaba momentos de muita violência contra a mulher, onde homens simplesmente desmerecem o direito dessa mulher existir em sociedade. Tudo isso reflete. A gente educa as novas gerações, Oliveira, principalmente com exemplo. Se a gente não der o exemplo de que homens e mulheres devem viver em harmonia, e um respeitando o outro, o que vai acontecer é que essa desigualdade de gênero vai se transformar em violência, e por isso que a gente tem mortes. Emanuela, o ano tem 365 dias normais, né? Quando é bissexto é 366. Se tiver errado, você me corrija aí. Nós estamos janeiro, fevereiro, março, o sexto dia de abril, 447 registros. Já superamos o dia, ou seja, o número de dias de um ano inteiro com apenas 5 meses. É preocupante. E detalhe, esse dado aqui, Oliveira, não é nem de 5 meses. Esse dado aqui é recorrente a janeiro e março, são 3 meses. Dá mais de 100 medidas protetivas por mês. A gente tinha uma média em Sorocaba, quando começou, né, o juizado especial, a gente tinha uma média de 30 a 40 medidas protetivas. Nós chegamos, no final do ano passado, a mais de 100. E aqui, se continuar nesse patamar, a gente vai chegar a 200 por mês. 200 por mês. Isso na cidade de Sorocaba.
É E isso? isso as mulheres que denunciam, porque tem muitas mulheres que não vão na delegacia fazer boletim de ocorrência, não vão pedir a medida. Essa aqui é um dado das medidas protetivas de urgências requeridas. Quantas vão na delegacia e não são atendidas? Quantas vão na delegacia da mulher e acaba não tendo a protetiva sendo concedida? Quantas que não chegam aí na delegacia por medo, por falta de um atendimento de qualidade, né? Por vergonha. Então, assim, infelizmente, isso aqui é a ponta do iceberg. O problema é muito, muito, muito maior. Eu não sei se eu estou errado na minha expressão, mas muitas vezes a delegacia da mulher, ela acaba sendo a casa de muitas mulheres da nossa cidade. Eu falo isso para você porque no ano passado eu estava com você e vários advogados ali, vocês advogados, e eu junto com vocês, e em poucos minutos que eu estava ali, eu ouvi relato de 2 ou 3 mulheres conversando com os policiais e parece que era uma rotina elas estarem ali recorrendo à polícia. Tanto é que o policial, você já via que os policiais já tinham um carinho. Eu até conhecia a pessoa. Então eu achei triste aquele cenário, quando aquelas senhoras poderiam estar em suas casas ou desenvolvendo seus trabalhos, outras atividades, evoluindo mais e mais, tinham que estar vivendo a sua vida dentro de uma delegacia, né, Emanuela? E esse é o cenário que infelizmente a gente vê hoje com o aumento de registro de ocorrências. E assim, Oliveira, a gente vê assim, um desamparo muito grande dessas mulheres, né? Porque assim, essas mulheres, muitas vezes, quando elas chegam na delegacia da mulher, é porque elas já tentaram de tudo, né? Muitas vezes elas já procuraram falar com o familiar, muitas vezes elas tentaram até procurar ajuda espiritual. Eu tive um caso uma vez que a mulher, ela tinha 11 boletins de ocorrência, né? E até chegar um ponto que o último boletim foi de homicídio, né? Feminicídio. Ela acabou morrendo porque ficava naquela, faz o boletim, aí teve um que virou protetiva, aí acabou a protetiva, ela acabou até voltando com o agressor, porque é muito triste esse ciclo da violência, né? Muitas mulheres, elas não têm para onde ir. Eu escuto muito no meu escritório, né? Que você sabe que eu atuo, né, nesses casos, assim, doutora, eu não tenho, como que eu vou largar dele? Eu tenho um filho especial, eu preciso dele não consigo trabalhar, ele que paga as contas, ou assim, meu pai falou que não aceita uma mulher separada dentro de casa, ou tudo é da pessoa, né, a casa do cara, o carro é do cara. Então, assim, existem questões psicológicas, financeiras, né, religiosas, mas principalmente culturais, que faz com que a mulher sofra um ciclo da violência e que aquilo se perpetue. Eu tive casos que a avó sofria violência doméstica, a mãe sofre violência doméstica e a neta começava já com o namorado já sofrer também. Então, se a gente não romper isso, Oliveira, a gente vai sempre ter uma sociedade doente, porque ninguém é feliz passando violência. Tem uma frase da Maria da Penha que eu gosto muito, ela fala que quando a violência acaba, a vida começa. Então, não existe vida para a mulher que sofre violência doméstica. Seja uma vida digna, né? Seja uma vida de respeito. Mas muitas delas, inclusive, até a morte, né? Acaba sendo o fim, porque a violência é sempre num constante, ela nunca diminui. Ela nunca diminui. Por isso que denunciar ainda é a melhor opção. Em todos os topos, ou seja, em toda a escala da pirâmide social, do topo da alta à baixa, a base da pirâmide da sociedade, a violência doméstica, ela existe. É na casa do doutor, como também na favela. É por isso que nós temos que denunciar constantemente. Doutora Emanuela Barros, obrigado, até a próxima. Satisfação imensa mais uma vez na nossa bancada. Oliveira, eu que agradeço, fico muito feliz, sou muito grata para você trazer esse assunto e eu espero que realmente a gente tenha uma vida livre de qualquer tipo de opressão e violência. Doutora Emanuela Barros, advogada, especialista em direito constitucional, presidente do Conselho Municipal da Mulher, conosco na nossa bancada, integrante da nossa equipe de formadores e formadoras de opinião independentes, analisando esses cenários em que nós temos aqui que nos primeiros 2 meses de 2022, 3 casos de mulheres que reagiram à violência doméstica foram registrados na região metropolitana de Sorocaba. Em todos os casos, as mulheres usaram arma branca e alegaram que foram
agredidas pelo companheiro. Você pode ver e rever este comentário no nosso portal rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet.